Olá, aqui no município de Carlópolis, nós estamos no momento passando por um período de estiagem já longo, né? Já estamos mais de 60 dias sem chuva significativa e as nossas lavouras estão murchando muito, lavoura muito carregada, já secando ponta de galho, secando fruto. A situação está um pouco difícil. Muita lavoura nova plantada, né? O pessoal está molhando muito trabalho para molhar e a chuva não vem. Então, diante disso, eu achei melhor gravar algumas orientações para todos vocês que trabalham com café, né? Principalmente aqui no município de Carlópolis, onde a gente presta assistência, com algumas... O que a gente poderia fazer, né, para minimizar o efeito dessa seca? Pouca coisa dá para fazer agora, mas eu vou falar muita coisa que daria para ir fazendo antes, né, para evitar um momento desse, até porque tem se repetindo, né, são vários anos já que está repetindo a mesma estiagem, né? Eu vou aqui abrir alguns slides aqui para nós conversar um pouco, né? Então, eu preparei esse material aqui, faltou água para o café, né? O que a gente pode fazer agora, né? Isso aqui é foto de uma das lavouras nossas aqui, dá para observar que está numa situação já de murcha profunda, né? Perdendo galho, secando fruto, situação um pouco complicada. Então, como introdução aqui, a gente queria conversar um pouco a respeito das plantas. As plantas consomem muito mais água do que os animais, né? Isso aí a gente observa, tipo uma planta de café adulta, ela consome em torno de 5 litros de água por dia. Será que ela pesa mais do que um homem? Mais do que 70 quilos? O homem consome 2 litros, 2 litros e meio, né? Então, a planta, ela vive num ambiente hostil, né? Ela está fixada lá no solo, no sol, na chuva, né? Os animais, pelo menos, se movimentam, se escondem na sombra, as plantas não, tá lá. Então, precisa consumir muita água. Ela consome água bastante. 90 a 95% das plantas é composta de água, tá? Se você pegar uma planta de 100 quilos de planta, apenas 10 ou 5 quilos é material sem ser água, o resto tudo é água, então é muita água. Se você comparar com um animal, né, por exemplo, nós humanos, no máximo é 75% de água, quando é criança, né? Quando você vai ficando mais velho, você vai ficando com menos água. Acima de 60 já cai para 60 anos, né? Já cai para 60, 55, 50% de água. Por isso que os idosos precisam tomar muita água, desidratam muito. Vai ficando igual a uva passa, né? Vai enrugando, vai desidratando, vai secando. Então, os humanos têm bem menos água na sua composição, no seu corpo, né, do que as plantas. E um detalhe que 99% da água absorvida pelas plantas são perdidas pela transpiração na forma de vapor, né? Então, de cada 100 quilos 100 litros de água que a planta absorve, fica nela apenas um, né? O restante só passa por ela, só passa pela planta. E a gente vai ver um pouco para frente por que precisa passar tanta água assim pela planta. As plantas dependem da água para sobreviver mais do que qualquer outro fator ambiental, tá? É primordial. Faltou água, a planta não resiste, né? Se faltar um pouco de adubo, ela aguenta. Se der calor demais ou frio demais, ela até aguenta. Mas se faltar água, ela não sobrevive. É fundamental a água. Para produzir 1 quilo de diversos alimentos, existe um cálculo que se faz, né? Que é a pegada hídrica. Se você colocar no Google a pegada hídrica, você tem de todos os alimentos e até da roupa que você veste, do tênis, né? Quantos quilos de água é para gastar? Tipo 1 quilo de trigo, você gasta 1.000 litros de água para produzir 1 quilo de trigo. 1 quilo de arroz, 2.500 litros de água. 1 quilo de café, os dados que eu consegui são de 13.200 litros até 21.000 litros de água. Apesar de ser alto mesmo o consumo de água pelo café, para produzir 1 quilo de café, eu acho isso aqui um pouco absurdo. Por exemplo, se você
gastar para produzir 1 quilo de café 13.200 litros, se um café produz 50 sacos beneficiado por hectare, precisaria dar 10 milímetros de chuva por dia, que daria quase 4.000 milímetros por ano. A nossa média aqui é 1.200, 1.500 milímetros, né? Então, existe um pouco de exagero, mas nesse cálculo aqui, normalmente, eles colocam o consumo de água, não só para produzir, mas o consumo de água para tratar o café, para lavar o café, para beneficiar, transporte, né, industrialização, água das indústrias, tudo, né? Então, dá um pouco alto. Mas se for ver a carne é 15.500 litros de água para 1 quilo de carne, né? Então, é uma quantidade de água grande que se gasta. Quais são as funções da água na planta? Transporte do nutriente, né? A água não come, né? A água bebe de canudinho, né? A água suga a planta, né? A planta suga os nutrientes junto com a água. Então, precisa ter de água. Se não tiver água, não sobe nutriente na planta. A água faz parte da composição da planta, participa de todas as reações bioquímicas da planta, né? Formação de carboidratos, de proteínas, de vários outros metabólicos da planta. Tem hidrogênio, tem oxigênio que vem da água, né? A água faz parte da composição. A água é usada pela planta para refrigeração também. Ela regula a temperatura das folhas pela transpiração. Quando tem calor, ela vai transpirando, ela regula a temperatura da folha. Pela evaporação, pela transpiração, pelos estômatos, né? Os estômatos são células específicas que tem do lado de baixo da folha e que não se vê a olho nu, né? Só com o microscópio. Ele é responsável pela transpiração e pela respiração, né? Da mesma forma que sai a água, o vapor de água por esse, vamos dizer assim, esse buraquinho aí chamado estômago, também entra o gás carbônico. Então, quando seca demais, quando está seca, a planta tende a se prevenir, ela fecha esses estômagos para não sair água. Só que não sai água, também não entra gás carbônico, CO2. Aí não tem respiração, né? É como se tampasse o nosso nariz, né? Então, você fica sem respiração, prejudica muito a planta. E também a falta de transpiração esquenta muito a temperatura da folha e prejudica, dá aquela requeima, né? Uma série de coisas. Então, a água é usada também na refrigeração das partes das plantas. Também é responsável a água nas plantas pela turgência da planta, para manter a planta de pé. Se você tem uma planta murchou, ela cai, né? Então, ela é responsável pela estrutura da planta, de certa forma. E as plantas perdem água pela transpiração, né? Conforme a gente já falou. E aumenta a transpiração, essa transpiração, essa perda de água pela planta, depende da temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a perda de água. Quanto menor a umidade do ar, quanto mais seca a umidade do ar, maior a perda de água. Quanto maior a intensidade do vento, maior a perda de água. Por isso que é importante demais, em onde venta muito, você ter um quebra-vento, né? Ajuda muito nessa parte. E existe planta que perde água também no estado líquido, para manter o equilíbrio interno, chamado de gutação ou sudação. Forma gotícula na margem da folha, né? Quem já não passou debaixo de alguma árvore sentiu uns pinguinhos de água, né? Você olha no chão, está meio úmido. A água está jogando água, a planta está jogando água pela folha, a árvore no caso, né? E essa aqui tem uma foto que ilustra bem, né, esse fenômeno da gutação ou sudação. Mas isso aí é raro. A perda de água maior das plantas é em forma de vapor pelos estômagos. De onde a planta retira a água que precisa? De onde será? Né? Do solo. É claro, a planta está ligada no solo, a planta não absorve quase nada de água pela raiz. Absorve pela planta, pela raiz. Não absorve pela folha, desculpa. Absorve pela raiz e vem do solo. E o solo é nosso depósito de água, né? Então, é no solo que nós guardamos a água que a planta vai precisar. Então, nós precisamos achar uma maneira de melhorar cada vez mais esse nosso depósito, né? Quando a gente está numa casa e começa a faltar muito água da Sanepar, você tende a pôr uma caixa maior. Você tem uma caixa de 1.000 litros, você quer pôr uma caixa de 2.000 litros, 5.000 litros, para você ter reserva. Se estamos tendo seca, precisamos melhorar o nosso depósito, melhorar o nosso solo. Como é que a gente vai melhorar isso? Então, vamos conversar um pouco. A gente precisa aumentar a capacidade de armazenamento, né?
Primeira coisa é estruturar melhor o solo. Muitas raízes, nós já conversamos isso há um tempo, a gente vem conversando. A estrutura do solo, você melhora com raiz, né? Você precisa ter muita raiz, né? Se você ver essas fotos aqui, essa aqui é a raiz de braquiária, né? Que é usado muito aqui, a gente usa muito no café. Esse aqui é a raiz do próprio café. Então, o sistema radicular vai crescendo na planta e vai exudando elementos aqui, produtos, substância que atrai fungo, atrai bactéria, e faz aqui num ambiente de raiz que a gente chama rizosfera, vai fazendo um conjunto de emaranhado de fungo, de bactéria, de raiz, um enovelamento, vai fazendo tipo uma cera e vai estruturando o solo, vai fazendo pequenas galerias. Essas raízes de braquiária, o mesmo café quando morre, vai ficando, os canículos aqui onde passava a raiz, vai ficando um espaço aberto, onde penetra água, penetra ar, vai estruturando o solo, vai agregando, vai deixando o solo como se fosse uma esponja. Então, o que estrutura solo, o que descompacta solo naturalmente é raiz. Por isso que além da planta nossa, no caso do café, no meio da rua, a gente precisa usar algum tipo de vegetação, sempre vegetando para criar raiz, para melhorar o solo, tá? Além disso, controla a erosão, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas para você aumentar a estrutura do solo, para ter mais capacidade de guardar água, é você manejar mato para formar raiz, para formar solo. Você também pode aumentar a capacidade de armazenamento de água no solo, aumentando a matéria orgânica do solo, né? Acho que passou um pouquinho aqui. Vamos botar um pouquinho aqui, só um minuto. Se você aumentar, está passando aqui direto, vamos ver como é que nós fazemos aqui. Se você aumentar a matéria orgânica do solo, né, aqui no caso aqui 2,9%, é um tratamento convencional. Aqui você trabalhar, no caso aqui, foi feito vários podas, né? Então você aumenta a matéria orgânica do solo, aumenta o esterco, muda até a cor, né? Fica mais escuro. Esse aumento aqui aumenta muito a capacidade de absorção de água no solo. 1 quilo de matéria orgânica tem capacidade de absorver em torno de 5, às vezes até 7 quilos de água. Então, quanto mais matéria orgânica no solo, quanto mais estruturado o solo passa a ser como uma esponja. Então, segura muita água. Só um pouquinho que saiu fora aqui da maneira, mas vamos ajeitar. Tá. Então, o solo é o nosso depósito de água, a gente precisa aumentar a sua capacidade de armazenamento através da estrutura do solo, melhorar a estrutura com muita raiz, adubação verde, controle de mato, manejo de mato, aumentar a matéria orgânica, e a gente aumenta o seu depósito de água, e aí você precisa proteger essa água para não se perca, né? Como é que a gente vai proteger a água no solo, né? A proteção da água no solo, a principal proteção é você manter o solo coberto, porque evita a evaporação. Além da evaporação, tem outras perdas, mas a principal perda de água do solo é a evaporação. Quando você mantém ele coberto com vegetação verde ou seca, ele protege e evita a evaporação. Aqui você tem um exemplo, né, de prática para você evitar a evaporação. É usado muito em hortaliças, né, principalmente moranguinho, que é o mulching. Você cobre com plástico, né, você evita a evaporação. Café é muito pouco usado. Aqui é um experimento feito lá em Minas Gerais, né, mas só para ilustrar. Mas não precisa ser plástico. Você pode ter isso aqui, ó. O próprio capim que você planta aqui para servir, para estruturar o seu solo, você tem que roçar, você vai jogando na beirada das plantas e vai formando essa camada seca aqui, protege o solo. Vocês que têm uma camada seca de capim, ergueu a camada seca, fica que está úmido de baixo. Então, você está segurando a umidade aqui dentro do solo. Você está protegendo o solo para evitar perca de água, que vai faltar para nós mais para frente se demorar para chover, né? Aqui é uma foto aqui de Carlópolis, onde se tem um plantio de café.
é muito importante que se planta a braquiária ou você maneje o mato até antes de plantar o café, para que a hora que o café comece a crescer, você tem massa suficiente para roçar e depois de seco jogar aqui, tá? Se você jogar essa massa verde aqui, uma grande quantidade de massa verde no pezinho de café, às vezes dá muito tombamento, morre muito pé de café, né? Porque ela é muita umidade, né? Ele chega, fermenta e desenvolve alguns tipos de fungo, tá? Você pode roçar, dar uma secadinha e joga aqui, para que você tenha essa cobertura aqui, ó, tá? Olha que cobertura linda, tá? Então, isso aqui, toda chuva que cai aqui, não ocorre erosão e fica guardada a água aqui protegida, né? É uma camada muito melhor do que até prático e fácil de se fazer. Então, é uma maneira de você segurar a água dentro do solo. E agora, como é que se perde a água do solo, né? A gente já falou um pouco que é pela evaporação, né? Primeiro, a erosão, escorrimento superficial. A água não conseguiu se infiltrar, né? Não conseguiu infiltrar no solo. A chuva às vezes é muito pesada, a capacidade de filtração é baixa, o solo não está bem estruturado, a água escorre por cima da terra. E quando escorreu, provoca erosão, leva a esterco, leva adubo, leva o nematóide que tem na parte de cima da lavoura, espalha na lavoura inteira, espalha no vizinho. Então a erosão é muito problemática. Felizmente aqui em Carlópolis, pelo uso quase que total da braquiária no meio do café, a erosão praticamente está zerada. Graças a Deus, zerou a erosão aqui. Nós não temos problema pela prática que está usando aqui, tá? A infiltração em profundidade, né? A água vai para o lençol freático. O que é isso aqui? Choveu, a água penetra no solo e pela força da gravidade, a água vai descendo, né, devagarzinho. Se o solo é muito arenoso ou não é muito bem estruturado, desce muita água para baixo, então falta logo para a planta. Então, se você estruturou bem o solo, com bastante raiz, né, que vai estruturando matéria orgânica, segura muita água na parte superficial do solo. Caso contrário, desce. Agora, é ruim descer? Não é, porque a infiltração é importante que se infiltre devagar, porque vai alimentar os lençol freático, né? O lençol freático é que vai sair água no nosso poço, na nossa mina, vai gerar água para os rios, né? Então, é muito importante que infiltre realmente, mas infiltre devagar, né? Para dar tempo da planta também aproveitar e dar tempo de chegar outra chuva, né? Então, essa infiltração, você segura um pouco, né? Com um solo bem preparado. A evaporação, que a gente já falou, tá? Isso aqui, se o solo está descoberto, evapora muito, principalmente num dia muito quente, no verão, com muito vento, né? Umidade do ar baixa, né? Evapora muito, perde muito água para a atmosfera, resseca o solo. E quanto mais o solo estiver descoberto, ou então revolvendo o solo, você está evaporando, tá? Então, isso aqui é uma maior perda, é por isso aí. E a outra perda grande é retirada pelas plantas, né? Então, a gente falou que a planta usa muita água. Então, tanto a planta de café, né, que você retira muita água, como também as ervas daninhas e adubo verde. Então, quando você tem um café plantado e no meio braquiária, vamos dizer assim, ou mesmo qualquer outro mato, existe o que a gente chama de evapotranspiração. É a transpiração das plantas somado com a evaporação do solo. Quando você tem uma cobertura verde, né, bem fechado, a perda mais é pela transpiração das plantas, né, que quase não evapora do solo porque está bem protegido. Mas existe uma retirada de água pelas plantas muito grande, que a gente falou, a média de um pé de café é 5 litros. E da mesma forma, as braquiárias também tiram muita água. Então, aqui está uma dica agora, né? Quem tem braquiária plantada no meio do café, com essa seca, começou a secar muito, a braquiária ou outro mato tem que ser dessecada, tá? Precisa matar, para que forme uma camada seca. A camada seca, na seca, vai proteger para não sair água. Agora, se você tiver mato no meio da rua, vai concorrer com o café sugando água, né? Absorvendo água, tá? E não adianta roçar, porque se você roçar, mesmo na seca, vem um pouco de brota e essa brota retira a água, tá? E se você, por exemplo, passar um Roundup, você vai secar ela vai formar aquela camada seca e protege o solo, tá? Então, isso aqui é as perdas de água do solo, né?
das várias maneiras que tem. E sabendo isso, a gente vai vendo um jeito de evitar que perca a água do nosso reservatório, que é o solo. E como é que as plantas tiram a água do solo? Né? Pela raiz, a gente já falou isso. A raiz é uma bomba, né, que suga a água do solo e junto com a água sobe também os nutrientes e vai fazer todo aquele efeito que a gente já falou na planta. Então, a gente precisa ter raiz forte, profunda e amplas. A gente já falou isso. Plantou café, tem que procurar fazer raiz forte, porque a raiz forte vai buscar água mais longe no solo, mais embaixo, mais nutriente, né? E vai ser mais sadia a planta. Primeira coisa, você ter raiz forte, profunda e ampla, é você ter uma excelente qualidade de muda, né? Você tem que começar muito bem com a muda. Então, você vai ter uma lavoura desse jeito. Olha, o chamado peão torto, né? Isso tem de monte por aí. Então, você tem que fazer todas as práticas. Se você for produzir sua muda, você compra muda de qualidade, para você não ter esse problema. Acabou o pé de café. Um peão torto desse, enquanto tem umidade suficiente, ele vai bem. Na primeira seca, ele sente muito e até morre. A outra prática para você ter raiz forte, profunda e ampla é preparar bem o sulco de plantio, né? Com profundidade, no mínimo com 40 centímetros de profundidade, né? Você faz sulcos profundos, né? Para que você prepare o solo em profundidade, para que a raiz já comece a desenvolver bem aqui, tá? E antes de você fazer o sulco, você tem que fazer análise do solo, você tem que corrigir a acidez muito bem corrigida, e se for necessário usar gesso para que desça o cálcio e o magnésio em profundidade, para que permita a raiz aprofundar. E no sulco você vai colocar o esterco, vai colocar calcário, adubo, e aí você vai bater muito bem batido, de preferência com um batedor de cobre tipo esse, para ficar muito bem misturado em profundidade, tá? O adubo e o esterco tem que ser misturado até lá embaixo no sulco, para que as plantas aprofundem a raiz já desde o comecinho, tá? Aqui está um bom começo de uma lavoura. E a correção do solo, conforme já falou, é necessário que você corrija bem a acidez, corrija bem o gesso, para ter condições de desenvolver raiz com nutrientes suficientes, tá? O cálcio é um adubo importantíssimo para o crescimento da raiz que tem no calcário, tá? Se falta, você tem que usar calcário para você supor ele. Existe casos em que, além do calcário, precisa usar outras fontes de cálcio, tá? Mas o principal é o calcário. Faz uma adubação de plantio no sulco e misturar bem, conforme a gente já falou, e plantar depois de 60 dias para que haja uma boa interação desse adubo com o solo, né? E não haja risco de queimar as mudinhas, né? Esse é o começo de uma boa lavoura. Esse aqui é um esquema para a gente conversar um pouco sobre o sistema radicular e a disponibilidade de água. Normalmente, existe essa camada aqui onde tem mais raiz do café, que no caso aí até 20 centímetros, 30, 40 centímetros, né? E nos primeiros 5, 10 centímetros concentra muito raiz. Quando você tem água suficiente no solo, uma armazenagem boa, sua caixa está cheia, tem 100 milímetros, né? A capacidade de armazenagem está lá em cima, um solo muito bom, a absorção é muito fácil. Então, a planta vegeta muito bem, puxa aqui os adubos, né, água, tudo certinho. Quando começa a parar a chuva, esse nível de água começa a baixar no seu reservatório, tá? E chega até um nível que, vamos dizer que evaporou, foi retirado a água do solo, evaporou 100 milímetros, vai ficar em zero. Daqui para baixo, já a planta começa a ter dificuldade em absorção. Já começa a faltar algum tipo de adubo, começa a planta a ficar fraca. Se continuar sem chuva, e eu acho que em Carlópolis nós estamos chegando já nesse ponto aqui, aí você já tem murcha e dano muito severo, tá? O café tolera até 150 milímetros de déficit hídrico, né? Então, isso aqui, como é que você pode fazer para você melhorar essa caixa aqui? Se você aprofundar mais a raiz aqui, você vai ter mais espaço para pegar água mais embaixo, a raiz vai sentir seca, vai sentir menos seca, tem que ser uma seca muito forte para sentir.
Então, por isso que eu falo, quanto mais você conseguir fazer, aprofundar o sistema radicular da planta, você vai ter uma planta mais resistente à seca, porque a sua caixa de armazenagem de água no solo aumenta. Quanto mais você estruturar a sua terra, até antes de plantar, aqui no meio da rua, com ervas daninhas, manejando, com braquiária, para que forme muito raiz, para que estruture o solo, você vai aumentar a sua capacidade de armazenamento de água. Quanto mais você manejar mato, incorporar matéria orgânica, para que aumente a matéria orgânica do seu solo, mais você vai aumentar a sua capacidade de armazenagem de água. Né? Então, tem isso sempre em mente quando você vai cultivar café. E aqui é uma foto que muitos de Carlópolis estão fazendo demais, né? Carlópolis plantou muito café esse ano e vai plantar mais ainda, tá? Eu acho que ainda tem umas 500 mil mudas para plantar, pelo que eu estou sentindo aí, que eu estou sabendo. E a maioria estão molhando café dessa forma aqui, tá? Molhar café novo para não perder as mudas, tá? Tem alguns detalhes desse sistema de molhamento. Se você molhar muita água por muda, você demora muito tempo para molhar lá, vamos dizer assim, 10 mil plantas, tá? Você não vence molhar. Se você molhar muito rápido, você tem que voltar já no outro dia molhar de novo. Por quê? Eu fiz um esquema aqui. Se você molhar pouco, a água que você vai jogar, no máximo vai infiltrar um pouquinho aqui, tá? E nessa parte superficial aqui, ela é facilmente evaporada, principalmente se você não tiver uma camada de capim seco em cima aqui. Se você fizer uma camada no seu manejo, no seu plantio, você conseguiu fazer uma camada de capim seco, assim, conforme mostrei na foto anterior, vai evaporar pouca água. Mas se tiver um solo limpo, a evaporação aqui é muito rápida. Se você vai ter evaporação aqui rápida, logo essa água aqui você perde, vai ficar no seco de novo, tá? E um detalhe, essas raízes para baixo aqui tá no seco, a água não desceu. Então o desenvolvimento dessa raiz aqui é pouco, né? Ela não vai descer, ela não vai descer por curar água que não tem. Então ela vai ficar dessa forma. Se você molhar um pouco mais, você já vai melhorar. A sua umidade vai descer aqui embaixo, né? Vai demorar um pouco mais para essa umidade de baixo aqui evaporar. O sistema radicular vai aproveitar mais e já vai começar a crescer raiz aqui, tá? Então já melhorou bastante, tá? Mas se você jogar mais água ainda, para que a umidade desça para baixo do sistema radicular, para baixo do saquinho de café, para baixo do torrão, tá? O que vai acontecer? Essa umidade vai demorar mais para evaporar, né? Vai evaporar um pouquinho aqui de cima, mas essa umidade que está aqui, a tendência dela é descer e vai vindo para a raiz aqui embaixo, tá? E a raiz vai desenvolvendo, vai crescendo atrás da água. Então, você vai usar a água para puxar a raiz para baixo. O que significa isso? Que você vai jogar uma quantidade grande de água, mas você vai poder voltar a molhar de novo depois de uma semana, depois de 10 dias, às vezes depois até de 15 dias, porque a água vai estar seca aqui em cima, vai ter água aqui embaixo. E vai forçar a raiz crescer para baixo. Se vai forçar a raiz crescer para baixo, o pé de café está ficando cada vez mais resistente, tá? Cada vez mais resistente à seca, tá? Então, se você molhou hoje, amanhã já está assim, né? Essa água já desceu um pouco mais, evaporou um pouco. Aqui está seco. Você pensa que está seco, mas aqui está molhado. Mas para você fazer uma molhadura que desça dessa forma aqui, você vai ter que, dependendo do tipo de terra, você vai ter que pôr por muda 10 litros de água, 15 litros de água, tá? Eu molhei muito café novo meu, eu colocava 15 litros de água, só que eu não colocava com trator, colocava com bomba de 3 polegadas e molhava o dia inteiro, tá? Jogava muito água, só que eu voltava depois de uma semana, às vezes até 15 dias para molhar de novo, tá? Um trator já fica mais difícil. Se você tem 4 mil plantas por hectare, se você vai botar 10 litros de água, são 40 mil litros de água por hectare. 40 mil litros de água, se for tanque de 3 mil litros, né? São 12, 13 tanques de água, tá? Então, vai bastante água. Mas é importante que, se não tiver uma cobertura aqui para segurar essa água, que coloca bem mais água para que a água desça no pé. Nas primeiras molhadas, você, quem sabe, pode fazer meio rápido, mas já voltar da segunda molhada para frente, vá pondo mais água por pé, nem que demore um pouco mais.
você vai ter esse processo melhor. E dessa forma, a água vai descendo, né? Vamos dizer que está aqui com 10 dias, ainda você tem umidade lá embaixo, né? Aí você vem, molha de novo, né? E você recupera a umidade, né? Esse é um detalhe interessante de quem vai molhar café novo, tá? O que pode fazer agora durante a seca, né? A gente já falou, deu várias ideias, mas e agora? O que vão fazer durante a seca, tá? Então, o que a gente pode fazer para evitar perder mais água do solo é movimentar o solo, não movimentar o solo em hipótese alguma, né? Evitar movimentar o solo. Nós aqui em Carlópolis já movimentamos muito pouco o solo, né? Pela mecanização que a gente tem aqui e pelo uso, principalmente da braquiária, manejo da braquiária, você praticamente não usa nenhuma ferramenta que movimenta o solo. É passar na roçada e próximo da colheita, herbicida. Não se faz roação, fechamento de cordão, apenas sopra. Então é isso, né? No máximo soprar o café de baixo, passar um rastelo muito leve agora, tá? Porque se você passar a enxada debaixo do pé de café, fazer uma coroa, pô, já está seco, vai ressecar muito mais ainda. Você abriu a crosta da terra, está evaporando mais água. Então, quanto mais você movimenta o solo, mais a água está evaporando. Então, não movimentar o solo é a primeira coisa que tem que ser feito. Segundo é matar as ervas daninhas, adubo verde, o que tiver de verde no meio do café, matar tudo, tá? Roçada não resolve porque aquilo que eu falei, se roça, logo está brotando de novo, apesar na seca brotar muito pouquinho, um pouquinho que brota está sugando água, tá? Se você matar, vai ficar seco no meio da rua, faz uma cobertura seca, protege o solo, tá? No caso de seca severa como essa, vamos deixar só o café verde. Nos outros, durante o ano, né, quando tem água suficiente para café e para as ervas daninhas, ou para braquiária, e você maneja com roçada para aumentar o sistema radicular, aumentar a massa, né? Isso é importante. Mas no caso de seca, vamos salvar o café e vamos matar os matos. Manter a massa seca de erva daninha e adubo verde protegendo o solo, vai formar uma camada, né? E vai proteger o solo para evitar evaporar. E avaliar, se possível, adiantar a colheita, tá? Os cafés estão amadurecendo à força, avalia como é que está isso aí, se dá para fazer uma colheita seletiva, ou se dá para colher tudo, para aliviar mais o pé, menos consumo de água, quem sabe você protege o pé de café. Isso aí, dependendo da idade, dependendo da lavoura, tem que avaliar. Faça um teste e vê como que está esses verdes, se já está xoxo, de repente o verde já está tudo xoxo pela seca, não adianta você deixar ele, tá? Vai sugar água e não vai virar em nada, tá? Então precisa avaliar e, se for necessário e possível, fazer uma colheita adiantada. Uma colheita que possivelmente vai judiar do pé de café, porque está muito difícil de destacar, né? Porque você colher café murcho na seca é muito difícil. Difícil colher com máquina e até na mão. Mas é uma prática que às vezes dá para fazer. E adicionar água ao solo. Irrigar, né? Na verdade não é irrigar, né? É molhar, porque irrigação tem que ter uma técnica, você colocar a quantidade certa de água todo dia, tá? Mas no caso aqui você vai molhar para tentar salvar a sua lavoura, né? Conforme tá isso aqui, né? Isso aqui é o Marcelo Teixeira, né? Que está olhando, que a gente mandou essa foto para mim, tá? Usando água para minimizar um pouco o estrago, né? E uma outra prática importante é dobrar o joelho, né? Dobrar o joelho, né? Lembrar que lá acima de nós existe um ser superior que a gente chama de Deus, né? Que criou tudo que está aqui, né? Criou a natureza, criou nós, com a nossa inteligência, e às vezes a gente funciona como criança peralta, né? Começa a fazer coisa que nos tira do caminho correto, né? E assim como nós, de repente, a gente dá um corretivo nos nossos filhos, né? Porque a gente ama os filhos, não quer que ele pegue o caminho errado, às vezes Deus também dá um corretivo em nós. Não é castigo, né? Às vezes é uma puxadinha de orelha para que a gente lembre que existe Ele, para que a gente chegue próximo dele, converse com Ele, isso que Ele quer. E às vezes a gente arrependa de algumas escapadinhas que a gente deu no caminho ruim, volte para o caminho bom e chega próximo dele, né? Às vezes por isso aí, às vezes Deus nos faz passar por algumas dificuldades, né?
uma seca, problema financeiro, problema de saúde na família, né? Isso tem várias coisas que acontecem com a gente tem que lembrar que existe Deus e voltar, né? Pedir a misericórdia dele para que ele nos ajude a resolver essas questões. E uma seca grande dessa, né, é um dos casos que a gente precisa pedir para que ele nos mande chuva, né? Então é importante também, depois de a gente fazer tudo que está ao nosso alcance, né, a gente dobrar o joelho e buscar ajuda divina, tá? Era costume dos mais antigos molhar cruz, né? Quando dava seca muito grande, jogar água nas cruzes, né? E fazer oração. Às vezes fazia uma procissão longe para jogar água na Santa Cruz, né? Para chover. Esses dias eu estava pedalando, aproveitei, já joguei um pouquinho de água lá, fiz a minha parte, rezei um pouquinho, mas precisa mais gente rezar. Não vai chover não, tá? Só eu rezando. Ainda mais eu que sou meio fraco às vezes na fé, né? Às vezes Deus não vai me ouvir. Precisa mais força, mais gente dobrando o joelho aí, tá? Porque a tecnologia pode até mudar, mas o acesso ao Pai continua sendo de joelho, né? E onde nossas forças terminam, começa as forças de Deus, né? Então vamos chegar próximo dele, tá? E pedir que tenha misericórdia de nós e nos mande água, porque a água é importante para a nossa vida. A vida das plantas também é a nossa vida, tá? E com isso aí eu queria terminar essa mensagem hoje para vocês, esses detalhes, essas orientações, né? E espero que vocês consigam aproveitar um pouco, né? E quem sabe ajudar um pouco nessa dificuldade que está tendo, né? Dessa seca tão grande, né? Deus nos ajude e que mande chuva e moda. Se precisar de alguma coisa da gente, a gente está aqui à disposição. Um abraço para vocês.